Em breve, tristemente, iremos ter uma Europa pobre, muito pobre, com números de inflação nunca vistos e com, seguramente, muitos europeus a emigrarem para os Estados Unidos e, quem diria, quem sabe, talvez, até para o Brasil, com a iminência de uma terceira guerra mundial que apenas na Europa se grita, alimenta, promove e indoutrina. 800 bilhões de euros é quanto a Europa se prepara para investir em armamento para promover um futuro eventual exército federal de um continente que em 50 anos nunca conseguiu nem alguma vez conseguirá politicamente ser uma federação. 800 bilhões de euros vão ser tirados de onde? Como diz o ditado, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado vem. Somente em Portugal, 5% do PIB português em defesa significa aproximadamente 20% do orçamento público. Ora, 20% do orçamento público significa ruas com luzes apagadas com falta de energia na rede pública, por falta de orçamento, hospitais e centros de saúde sem equipamentos, medicamentos ou dispositivos médicos e pessoal qualificado, segurança e policiamento sem meios ou recursos para poder atuar e para se poder modernizar e atuar no dia-a-dia, etc, etc, etc. A senhora da guerra, von der Leyen, já todos esquecemos, foi ministra da Defesa da Alemanha e foi a mentora de arrebentar praticamente com o exército alemão. É esta mulher que vai agora ficar para a história como a timoneira de um exército europeu. Claro que todos sabemos que nestes contratos possivelmente apressados e urgentes, de coisas que levam décadas e décadas a construir, virá a corrupção dos contratos públicos, da necessidade para ontem, como sempre acontece, e é tanto do agrado, obviamente, desta gentinha. Não há cofre ou carteira na Europa onde ir buscar 800 bilhões de euros. A título de exemplo, somente a Volkswagen está em processo de demissão de aproximadamente 35 mil funcionários por não conseguir ser nesta Europa arrasada economicamente por esta agenda de líderes irresponsáveis e incompetentes competitiva com os chineses. Precisaria de mais 200 bilhões de euros que não tem. Estes reptilíneos, que não têm outro nome, rebentaram com toda a economia europeia. E quando o motor económico da Europa estoura, a Alemanha, imaginem o que se irá passar nos países periféricos como Portugal. Numa altura em que as guerras se fazem com poder económico e não militar, a Europa resolve abrir ainda mais o buraco da sua falência, cavando 800 bilhões de euros que não existem para uma verdadeira insanidade e hecatombe financeira. E, obviamente, política e social sem nenhuma estratégia. Numa altura em que Estados Unidos, Rússia e China começam a dialogar entre si de forma natural, matura e inteligente, independente do que os separa, em detrimento, obviamente, das suas trocas comerciais e desenvolvimento económico e criação de riqueza, os desqualificados, incompetentes e ineptos líderes europeus tomam decisões suicidas e ficam orgulhosamente sós e cada vez mais pobres. A Europa está a ser pressionada a investir mais em defesa. E o argumento oficial é: precisamos de nos proteger da Rússia. A sério? Quando é que a Rússia não foi um aliado da Europa? Criam-se monstros para justificar o injustificável? A título de exemplo, por exemplo, na luta contra Napoleão, foi a Rússia que resistiu à invasão francesa e depois avançou até Paris para restaurar ordem na Europa. Não ficaram por cá, nem nos invadiram. Voltaram para as suas casas. Na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética que sofreu o maior número de baixas e teve um papel decisivo na derrota de Hitler. Durante décadas, a Rússia forneceu à Europa gás, petróleo e matérias-primas, sendo um dos grandes pilares da nossa segurança energética. Na ciência e na tecnologia também, por exemplo, houve colaborações marcantes na área da ciência, como a Estação Espacial Internacional, onde russos, europeus e americanos trabalharam de forma exemplar juntos. E agora? Agora a narrativa mudou. O novo inimigo público número 1 é a Rússia
E o engraçado é que os mesmos que pedem mais dinheiro para a defesa contra a Rússia são os mesmos que insistem em que os russos estão a perder a guerra contra a Ucrânia. Então, em que ficamos? São uma superpotência a ameaçar a Europa ou um exército em decadência que nem consegue vencer Kiev? Nós fomos criados com uma imagem da Rússia do tempo da cortina e da Guerra Fria e do papão comunista que não corresponde à realidade. Mas desde que Moscou decidiu dizer basta ao avanço da NATO, a propaganda atingiu um novo nível. E a maioria das pessoas emprenham pelos ouvidos e seguem a CNN e outros canais sem nunca questionar se, afinal, este bicho-papão é real ou apenas uma peça conveniente do tabuleiro geopolítico e dos interesses corporativos europeus e dos seus líderes bem pagos para isso. Quer queiramos, quer não, concordemos com as suas políticas ou não, gostemos das pessoas em si ou não, só quem anda muito distraído ou é básica e facilmente indoctrinado não reconhecerá que a China tem um líder forte com experiência e décadas de resultados e que levou a China ao patamar capitalista que se encontra neste momento no mundo. Quanto a Putin, é um experimentado político que se perpetua no poder, isso é lá um problema dos russos, mas um conhecedor também profundo das políticas mundiais, adquiridas não apenas como líder de décadas da Rússia, e por quem todos os líderes mundiais do passado recente já lhe passaram pelas mãos, mas também com a experiência curricular única de ex-chefe do KGB. Quanto a Trump, além de um experimentado homem de negócios com provas dadas na sua vida privada, teve 4 longos anos para se preparar e joga agora sem ter nada a perder no último mandato um póquer sem medos, limpando a América da corrupção, da indoutrinação globalista e de tudo aquilo que foi ceifado da realidade americana nas últimas décadas. O que têm em comum estes homens que agora dialogam e defendem os seus interesses estratégicos e económicos e que, curiosamente, sem eles, como intervenientes ou jogadores do tabuleiro, jamais poderá acontecer qualquer conflito global a nível militar. O que acontece é que eles agora dialogam entre si, geram equilíbrios de forças, sabem que respeitar e bem as forças de cada um, não entrando em diálogos irresponsáveis, belicistas, perigosos e que possam afrontar ou levar a uma iniciativa por parte de cada um deles com consequências catastróficas e irreversíveis. O que fazem os líderes europeus, garotos e garotas como Van der Leyen, Macron, António Costa, etc., e levam e gritam aos 7 ventos o estandarte da guerra, que mais ninguém promove, fala ou deseja, recusam-se ao diálogo adulto, responsável, consciente e sensato da defesa dos interesses da Europa, das suas pessoas, das suas empresas e das suas corporações, e enviam-nos cada vez mais para um precipício suicida que, a menos que surja algum milagre, não parece vir a ter retrocesso. Quando garotos imaturos, mas maldosos, se metem com homens qualificados e com experiência, todos sabemos qual o resultado que se vislumbra no horizonte. O que acham disto? Estou curioso para ver se alguém consegue responder sem repetir o que houve dos especialistas mercenários a soldo e dos jornalistas que falam o que lhe colocam no papel, porque daquele depende o seu salário e a comida na sua mesa. Vendem-nos diariamente um bicho-papão russo ao ingênuo rebanho ocidental, impreparado para entender o que quer que seja de política, da sociedade ou da causa pública. Dê-me a vossa opinião.